Melhor que esse café, sabe o que é agora, que vou soltar agora aqui nesse vídeo para vocês. Sabe o que é? O grande evento que aconteceu dia 24, contando com Fábio Gianola, com Alessandro Valentim e o grande Fernando Marques. E a participação mais que especial, sabe de quem? Do grande bodybuilder Good Vito. Bora lá com nós! Vai demonstrar aqui pra gente como o método mais estudado na literatura e que a gente não vê as pessoas aplicando isso. Pessoal, estamos aqui nesse evento maravilhoso aqui, desse curso fantástico. Estou ao lado do mentor do curso, que tem para falar para vocês sobre o curso que está trazendo para nós, professor. Primeiro eu queria dizer para vocês que essa fera aqui, ó, Douglas Monteiro, ele foi meu aluno há quantos anos? Nossa, em 99. Se formou em 99, né? Então vê há quanto tempo a gente já está nesse caminho trabalhando no ensino superior. A ideia desse curso foi juntar em um curso o que é mais importante para que as pessoas possam entender métodos de treinamento. Então nós trouxemos um historiador para contar a história da musculação, nós trouxemos um cara que tem uma vivência prática muito grande, que é o professor Fernando Marques, eu que faço a parte técnico-científica, trazendo os artigos científicos, e agora vai começar o treinamento do atleta russo profissional, bodybuilder, Good Vito, patrocinado pela Black School. Essa chamada foi muito legal para falar um pouco do que o Fábio trouxe aqui para Sorocaba, que isso aqui é uma coisa histórica. Só que ninguém pôs isso na cabeça ainda. Mas a gente vai fazer uma entrevista muito legal para ele, para contar o contexto de tudo até ele chegar nesse ponto. Tá? Maravilha. Pode aguardar. Quando liberar ele que vai começar a coisa. Ó.
Pessoal, estamos aí ó, nesse curso maravilhoso administrado pelo Fernando, pelo professor Fábio Gianola, presença do Godivite, do Alessandro, que agora está narrando a história aí da Golden Era pra gente aí. Pessoal, esse aqui é um marco que tá tendo aqui, eu podendo entrevistar esse cara, que eu sempre fui referência na musculação, eu sou fã dele e nem sabe. Eu vou contar agora pra vocês. Fernando. Obrigado, amigão. Valeu, muito feliz. Faz tempo que eu acompanho o trabalho do Fernando, na época eu já trabalhava na NABA com o Fábio, e o Fernando sempre estava ali, sempre desenvolto, sempre prestativo no âmbito ali dos campeonatos. Vou fazer umas perguntinhas pra você, tá bom, irmão? À vontade. Como que você começou na musculação, cara? Olha, eu fiquei surpreso em saber que foi como o Joe Hader, né? Eu quis ficar forte pra bater nos meus amigos. O Joe Hader também, né? Você não viu o Alessandro falando? Sim. Ele começou, que eles levavam a pior nas brigas, que eles organizavam com os vizinhos, então eu comecei com esse objetivo nobre. Né? Mas eu vim me apaixonar pelo fisiculturismo 3 anos depois, quando um professor meu me levou para assistir um campeonato de fisiculturismo e eu tive a sorte de ver o Juarez Estevão ao vivo, posando. Então eu me encantei pelo fisiculturismo ali e a partir dali, depois de encontrar os atletas algumas vezes e ver que eles aumentavam ou diminuíam de peso, meu professor me explicando, olha, o fisiculturismo é um esporte específico, a pessoa se prepara para ficar no 100% da forma naquele dia, naquela hora, e aí eu comecei a me apaixonar pela ciência do esporte, e foi aí que eu fui estudar. Foi. Você também tem uma passagem que eu lembro que eu acompanhava nas revistas, você também tem uma passagem na luta também, né? Eu fiz 15 anos de jiu-jitsu. Eu fiz 15 anos de jiu-jitsu, minha primeira experiência foi ainda com o Marcelo Bering, em 1988, lá na Training Club. Depois eu me afastei das lutas para me dedicar à musculação e retomei o treinamento de jiu-jitsu na Academia Max Action com o professor Leitão, que era da equipe do então Macaco, né? O Macaco e o Godoy eram professores, eram alunos dele, né? Dele e do Max, que era a equipe da Companhia Paulista, que era abaixo da Companhia Atlética também, né? Era todo mundo dessa equipe. Então fiz 15 anos de jiu-jitsu também tive oportunidade de competir. Fui campeão paulista e brasileiro de jiu-jitsu. E eu vejo que você, né, você falou, como falou agora dessas academias, mas eu lembro que você tem uma academia muito legal em São Paulo, né? Até tem ainda, que é a First, né? Não, na verdade, assim, eu tive minha primeira academia quando eu tinha 24 anos, a Venice Gym, que era na Rua Augusta. Sim. E aí a First nós inauguramos em 2004. Eu fiquei na First 10 anos e depois acabei vendendo lá por problemas de sociedade, eles descaracterizaram a academia. E agora estou com a academia Emotion, junto com o meu amigo Isaías, lá na Rua Funchal 418, 19º andar, que é uma academia boutique, entre aspas, mas tem equipamento pesado, tem uns leg press da Hammer lá que aguenta 1 tonelada, então vale a pena conhecer. Preciso ir lá qualquer hora ver conhecer isso daí também. Precisa ir. Eu vejo que você passou por tudo, que nem eu já vi você falando que já carregou cadeira, já foi árbitro, já foi diretor, dirigente, campeonato, de tudo, né? Tudo que você imaginar num campeonato eu já fiz. Eu já fiz promoção de suplemento, já fiz segurança, já fui bilheteiro, já fui público, atleta, presidente, dirigente, árbitro, mesário, tudo. Tive a oportunidade de trabalhar pela musculação muitas vezes. É isso que a gente fala, né? Fazer pelo esporte é se doar. Doar o que você tem de mais precioso, que é seu tempo, que você podia estar lá com a sua família, em prol do esporte, em prol da musculação. Eu lembro que em 2013, você que foi a pessoa que cortejou o Arnold para estar conversando, não foi? O primeiro Arnold? Para trazer para o Brasil? Não, para estar ali. Você que fazia a tradução e tudo para estar ali, não era você? No 2017. 17? Isso, já foi 2017, quando o evento foi aqui. Eu tive a oportunidade de ser o tradutor do Arnold e hostess do campeonato Arnold South América profissional aqui no Brasil. Que experiência, hein? Nossa, foi. Você dividiu o palco com o Arnold e ser o tradutor dele, porque ele não fala inglês, né? Ele acha que ele fala, mas ele não fala. Ele estava do meu lado esquerdo, eu sou surdo de um ouvido, foi um desafio para mim. E quanto à competição de musculação, eu lembro também que você competia. E quais são os campeonatos que você entrou e por que você resolveu dar uma parada? Cara, na verdade, eu me preparei em 91. Tem um enchente na minha casa e eu peguei leptospirose duas semanas antes do campeonato. Me preparei de novo, ainda na categoria juvenil. Fui campeão em 92, campeão paulista juvenil. E aí eu já trabalhava na Combate Sport, tinha muita amizade com o seu Arnaldo Pereira. Já falo dele agora. E o Arnaldo falou, Fernando, você foi bem aí no teu campeonato e tal, mas você com 89 quilos, cara, você ganhou uma juvenil.
O campeão do 89 quilos foi esse aqui, ó, ele me mostrou o Venilson. Né? Então parecia que ele era feito de vento, né? Era um cara gigante. Então assim, Fernando, eu tô falando como seu amigo, você não tem genética para ser um grande campeão no fisiculturismo. O máximo que você vai chegar é um campeão regional, você não vai ser um campeão brasileiro, competindo na sênior, né? Porque foi meu último ano como juvenil. Então eu não quero te desanimar, tô falando como seu amigo, mas você nunca vai ter o físico do Wilson Santos, porque isso depende de genética, né? Aí eu comecei a estudar para aprimorar meus treinos, insistir com atletas internacionais, com treinadores, e realmente o Arnaldo tinha razão, né? Ainda bem que eu realizei isso rápido e eu preferi me doar para o esporte, não como atleta, porque eu ia ser um atleta medíocre, eu nunca ia passar de um campeão regional. A minha genética é mais, depois fui entender isso anos mais tarde, é mais para o powerlifting do que para o bodybuilding. Teve essa passagem também? Powerlifting, aprendi a treinar musculação com powerlifting, né? E a minha constituição física era essa, então tanto que até hoje assim eu treino musculação pesado, eu tenho que treinar pesado, não que eu gosto de treinar pesado, porque senão não é eficaz para mim, por causa dessa genética de powerlifting que eu tenho. Eu tô nesse ponto com esse assunto do Arnaldo. O Arnaldo, não sei se você sabe, mas tem uma parte da família dele que é sorocabana, mora aqui em Sorocaba. Ah, não sabia. Tem uma parte de confecção aqui. Quando eu fui a primeira vez na Combate Sport, eu realmente vi você lá, porque eu queria conhecer a academia do Roldan, que era embaixo. Isso, exatamente. Eu fui lá, vi você lá, tudo. Aqui faz muito tempo, né? 1990, isso aí mesmo. 91. Eu fui lá, daí vi você lá, tudo. Só que né, não tinha esse vínculo ainda e não tinha nada aí, não era tão conhecido assim ainda. Verdade. E foi muito atencioso comigo na época ainda, me deu um direcionamento legal lá, tudo. Eu sou a mesma pessoa, cara. Sim. Eu sou a mesma pessoa. Infelizmente, eu não sou aquele cara que dá a outra face, sabe? Do jeito que vem, vai. Eu sou um espelho, mas vai com força. Entendeu? Se é gentil comigo, você também. Se não for, aguenta. Tem que deixar você aí pra nós aí uma mensagem só pro pessoal que quer treinar, que né, quer participar desse meio com nós. Se puder que maravilha. Bom, então, mantenham o treinamento, mantenham o foco naquilo que vocês querem, né? Aprendam que o que você faz fora da academia é muito mais importante para o seu resultado final do que aquela 1 hora por dia que você se propõe a treinar. Então, tudo que você faz nas outras 23 horas do dia, que é comer, suplementar, descansar, é muito mais importante para o teu resultado final, para os teus objetivos, do que o treinamento propriamente dito. Informe-se com boas informações, cuidado com essa gama de informações aí de internet, mesmo os trabalhos científicos, você vê 500 trabalhos que provam alguma coisa, 500 que provam uma coisa diferente, então a interpretação disso é muito importante, então precisa de vivência, de hora de voo, para você conseguir ter essa inteligência emocional até para conseguir treinar e ter um treino eficaz para o objetivo que você quiser, seja saúde, seja competitivo, seja ser um professor, enfim. É isso. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Pela informação e pelo tempo, né, disponível para Valeu. Obrigado. Pessoal, estamos aqui ó, num curso muito legal que está tendo aqui na CM, no Jardim São Paulo, na cidade de Sorocaba. Eu que encontro uma lenda aqui, ó, que só fala do passado com propriedade de uma pessoa espetacular, Alessandro Valentim. Prazer. Aqui. Alessandro, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você é original da onde? Onde você nasceu? Como que você começou? Cara, eu nasci em São Paulo, né? Eu sou paulista. E depois eu me mudei para Brasília. Sim. E hoje, atualmente, eu moro no Rio. Você fala quando eu comecei com o trabalho, no caso das pesquisas. Isso.
Cara, o The Old School Series, na verdade, ele surgiu em 2017, né? Então era uma página no Facebook onde a gente disseminava algum tipo de informações relacionadas ao fisiculturismo. Daí veio a pandemia, né, cara? Sim. Eu tinha um trabalho, que na verdade eu faço até hoje, relacionado ao marketing, que é a minha formação, né? Então, eu trabalhava com profissionais liberais, clientes das formas mais diversas. E a pandemia me tirou isso. Então, eu fiquei com um tempo vago e eu comecei a trabalhar com mais intensidade na produção de conteúdo relacionado à história do fisiculturismo. Foi aí que nasceu a página The Old School Series, né? E os vídeos nasceu também nesse entusiasmo de, tendo a informação, ou seja, colhendo a informação, poder transmitir essa informação. Porque eu fazia uma pesquisa muito aprofundada, né? Então eu queria traduzir isso de forma mais simplificada para que o público conhecesse a história na sua íntese, né? Ou seja, a formação inicial do fisiculturismo, de onde veio, os grandes heróis do fisiculturismo, os grandes nomes do esporte, de onde eles surgiram, porque eu entendi que havia uma lacuna muito grande, cara, com relação a esse aspecto, né? E o fisiculturismo ele ficava muito efetivo do hoje para frente, ou seja, as pessoas conheciam o fisiculturismo de agora, né? E a história ficava um pouco para trás. E aí foi exatamente dentro disso que surgiu a intenção de construir um conteúdo que não tinha, que era falar realmente da história, basicamente do Old School e da Golden Era. Coisa muito legal. Eu achava que eu sabia de musculação, depois que eu vi os vídeos dele, eu vi que não sabia quase nada mais de musculação. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. E na musculação, como que você iniciou? O que foi o pontapé inicial para você gostar de prática da musculação, claro, mesmo? Cara, em 1992, eu fui com meu primo assistir um filme do Van Damme. Então, naquela época, a gente não tinha o acesso que se tem hoje à informação. Então, o fisiculturismo era uma bolha. Quando a gente via um cara forte, a gente não compreendia como que ele chegou até ali, né? A gente sabia que os caras treinavam, malhavam, iam para academia, mas não sabia como funcionava. A partir desse filme, eu comecei a me interessar mais pelo esporte. E aí veio o Arnold, né? Comecei a me interessar pelos filmes do Arnold. E em 1997 eu comecei a treinar. Então, de lá para cá, cara, eu nunca parei de treinar. Então, a musculação se tornou uma prática efetiva da minha vida, ou seja, a mesma forma que eu faço qualquer outra atividade, eu faço a musculação. E o fisiculturismo surgiu como paixão nos anos 90. Primeira revista que eu vi da Muscle Fitness, com o Dorian Yates na capa ali, com o Nasser El-Sambati, aquele fatídico Mr. Olympia de 1997, muito polêmico, por sinal. Eu falei, cara, o que é isso aí? Isso aqui é uma outra categoria, um outro nível do esporte. E eu comecei a me interessar. Naquela época, as revistas eram o único meio de comunicação que a gente tinha, e as revistas gringas eram muito caras, né, bicho? Então eu lembro que eu ia, por exemplo, no shopping, ficava horas na livraria ali, consumindo aquele conteúdo e de uma certa forma aprendendo um pouquinho ali, vendo os caras, né? Porque a gente só tinha isso. A gente não tinha, por exemplo, o YouTube hoje, a internet, que você abre o teu celular, você já tem acesso ao cara que você, de repente, vai se tornar fã. Então o conteúdo naquela época, ele nos encontrava. Aliás, a gente tinha que encontrar ele, é diferente de hoje. Hoje o conteúdo te encontra, você abre a tua timeline, ele já tá lá. Mas naquela época era bem diferente. E essa parte do lifestyle da musculação, já tá há quanto tempo nesse lifestyle mesmo? Agora você é grande também, cara. Cara, assim, eu costumo dizer que se você gosta de um assunto e não pratica, você está fazendo algo errado, entendeu? Então, assim, eu gosto da atividade física em si e da musculação, porque é algo que me faz me sentir bem. É como se eu tivesse dentro do meu dia um momento separado para eu me reconectar comigo mesmo. É o meu momento, né? Porque você faz muitas coisas durante o dia para todo mundo, né? Você tem família, você tem, né, esposa, filhos e tal. Aquele momento ali que você está no ginásio é um momento teu, né? E aí você se conecta com você mesmo. E não tem nada melhor que você fazer uma atividade física, né? Desestressar, tirar aquela tensão do dia ou começar o seu dia. Então, o lifestyle, e eu tenho aprendido algo, assim, com as pessoas que eu convivo, né, que não é a questão do resultado em si, né, é você fazer continuamente, é você exercitar, é você colocar em prática o tempo inteiro, é você se colocar, por exemplo, o tempo todo naquele processo de se colocar ao limite, né, ver o quanto que você pode, obviamente, sem se preocupar com o resultado, mas exatamente com aquilo que constrói na sua vida, né, aquela coisa da superação. Sim. Então você vai ficando mais velho, obviamente a massa muscular
já não é mais a mesma, mas você vai se superando a cada dia, né? Eu aprendo muito isso, por exemplo, com o Rogério Camões, que é um cara de 65 anos, que pratica esse lifestyle da musculação, mas que o resultado efetivo não está no volume, não está na massa muscular, entendeu? Sim. E sim na maneira como ele enxerga o todo na sua vida, porque a musculação em si, ela abrange também. Você é um cara que vai comer melhor, você é um cara que vai dormir melhor, você é um cara que vai lidar melhor com as pessoas, nesse convívio interpessoal, tudo isso a musculação traz. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você dar uma cutucadinha em você. Você adora musculação, você vê todos os caras que competem da Golden Era, tudo, e você não tem vontade um dia de se testar também? Ou já se testou? Eu não tô sabendo. Não, eu nunca subi no palco. Cara, assim, eu até tenho essa vontade. Eu acho que precisa um projeto de iniciativa, né? Eu já tive um projeto que na verdade está engavetado, chamado After 40, que seria depois dos 40, ou seja, tentar trazer um conteúdo para as pessoas que já passaram dos 40, para começar tanto na atividade física ou de repente até o sonho dos palcos. Falta apenas essa questão de estruturar, né? Você sabe que existe uma demanda, né? Não é só você ir lá e fazer, você precisa de alguém para estar te acompanhando, você precisa de construir uma base sólida com relação a treino, dieta, descanso, e para tudo isso, cara, você precisa de ter a disponibilidade de tempo. Então, se eu conseguir encaixar isso, quem sabe no futuro próximo a gente consegue fazer essa estreia nos palcos aí, seria bem interessante. E essa imigração sua de sair de São Paulo, ir para Brasília, que você já falou que mora em Brasília, tá no Rio, você não tem vontade de voltar para a capital e ficar com mais pra cá, não? É uma outra questão, né? Assim, eu saí muito jovem de São Paulo. Eu tinha 14 anos quando eu fui para Brasília. E nessa época, né, na minha idade, você vai onde os pais vão, né? Claro. Então eu morei em Brasília, meus pais vieram a falecer, eu morei em Brasília até os 30 anos e me mudei para o Rio. Eu não tinha até então essa conexão com São Paulo, né? Com São Paulo ainda. Ela veio acontecer agora, né? Com o meu trabalho, esse network, essa aproximação, sim, né? Porque o Rio de Janeiro, como os outros estados, a gente não tem essa demanda como em São Paulo. O esporte está concentrado aqui. Eu até tenho essa vontade, mas é aquilo, como eu falei também, relacionado aos palcos. Tudo tem a ver de uma série de conjunções. Se eu conseguir colocar tudo ali dentro de uma possibilidade, é a minha intenção de vir para São Paulo. Família, né? Filhos, aí você tem que ir à escola. Coisa envolvida. Tá tudo envolvido, mas eu tenho essa vontade, cara, porque eu sinto que São Paulo, ele tá crescendo, e o meu trabalho, ele poderia crescer mais. A gente tem um projeto, até aproveitando a oportunidade, de construir um museu da musculação. Que legal isso aí. Entendeu? Que é onde a gente quer trazer toda a história de forma visível para as pessoas poderem enxergar, não só como era, né, a tentar retratar a atmosfera de como era, por exemplo, uma academia nos anos 90, quando o cara entrava, que não tinha essa distração toda que tem hoje, o cara ia lá para treinar, né, a relação do conteúdo, né, com VHS, que não tinha nem DVD na época, então para você conseguir, por exemplo, um VHS para assistir um Battle for Olympia, um Ronnie Coleman, um Jay Cutler, era uma dificuldade enorme. E as revistas, né, cara, porque o material físico, o produto físico, o conteúdo físico, ele traz uma vivência muito maior a nível de percepção até do que o próprio conteúdo digital, porque você está vendo, você está pegando, você está sentindo o cheiro do papel. Você tem que pegar para fazer. Exatamente. Tem primo para ver. Então eu acredito assim que com esse projeto a gente vai conseguir reunir num só local, as pessoas vão poder visitar toda a história, né? Tentar trazer em material de vídeo que eu tenho lá, os atletas antigos, né? Da Silver Era, da Golden Era, da Bronze Era, as revistas, os vídeos, enfim, todo o material que a gente puder unir para poder agregar num só local e as pessoas poderem visitar, que é algo inédito, né? Eu tenho alguma coisa a guardar, vou tentar cooperar com esse museu. Fazer uma última perguntinha para você. Quanto à Black School, como foi seu elo com a Black School? Como começou? Foi convidado? Já conhecia o Bela? Como foi? Na verdade, o Fernando já me seguia no Instagram, né? Eu não tinha conhecimento, já conheci o trabalho dele já, obviamente, mas ele fez o convite, isso ano passado, e foi muito legal porque foram 2 convites no mesmo mês, né? Foi o Monster Cash, a primeira vez que eu fui lá, e a entrada na Black School. Então foi o Fernando que na verdade fez essa ponte, entendeu? Que é um cara que também é apaixonado pelo old school. E depois eu vim conhecer o Bela também, ele conheceu o meu trabalho, gostou muito da forma como a gente faz o trabalho. Então a entrada na Black School, que obviamente, né, sem a Black School hoje eu nem estaria aqui. É o que possibilita, né, que me possibilita ter esse acesso, o network, ir nos eventos, poder fazer, né, essa coisa de estar com as pessoas certas, as pessoas que realmente são amantes do esporte. Que é importante a gente falar
nenhuma outra marca hoje no cenário investe no old school. Sim. Então você vai lá no stand da Black School, você vê Hugo de Farias, você vê Adolfo Acosta, você vê Enzo Perodini, você vê o Marcelo Pelayo, você vê todos os caras que fizeram parte realmente da história. Era Brasil. Isso é bacana, porque você está ali, você está entre os seus amigos, entre as pessoas que fizeram parte da história e que em muitos casos elas não são privilegiadas com o conhecimento geral, ou seja, quase ninguém conhece, e isso precisa ser algo a ser mudado, né, num futuro próximo. Pessoal, vou deixar o Alessandro aqui em paz um pouco, só tenho a agradecer, eu acompanho o seu canal. O canalzinho nosso começou pequeno, vai crescer e a gente vai estar somando com você para estar divulgando o trabalho desse cara que é um fenômeno aqui da musculação hoje em dia, no quesito saber tudo de musculação, tem que acompanhar o canal dele aqui e eu vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês. Obrigado pessoal, forte abraço. Tô louco, né? Eu vou começar até meio gaguejando. Obrigado.